Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Nostalgia, sejam todos bem-vindos a esse canal e vocês que já estão aqui há mais tempo já devem se lembrar de 2 vídeos de iceberg que eu fiz com esse mesmo tema de traumas televisivos, né? Nós já tivemos um do SBT e outro da TV Cultura que vocês gostaram bastante, então por esse motivo e por estarmos no mês de outubro, hoje eu vim aqui com o iceberg de traumas de infância com a Rede Globo. Por incrível que pareça, eram tantos medos coletivos que deu para listar vários deles para esse vídeo de iceberg. E é o que eu falei mesmo, medos coletivos. Então aqui talvez não entre aquele seu medo super específico de um personagem, programa ou até mesmo vinheta. Sabe aquele medo que só a gente tem? Eu sou dessas pessoas que eu tenho uns medos de coisas da TV que é só eu. Choca 0 pessoas porque todo mundo sabe que eu não sou normal, né? Mas não deixe de comentar aqui embaixo sobre o que mais te traumatizou na programação da Globo, estando aqui nesse iceberg ou não. E agora, bora para o vídeo. O Domingão do Faustão foi um programa brasileiro de auditório produzido e exibido pela Globo desde março de 89 até junho de 2021. Logicamente, sendo apresentado pelo Fausto Silva. A gente sabe que o programa foi marcado por várias aberturas ao longo dos anos, porém uma delas deixava algumas crianças impressionadas ou com um certo medo. Alguém aqui se lembra da abertura do Domingão com o Faustão gigante? Que é aquela clássica abertura onde o apresentador crescia sem parar enquanto caminhava pela cidade. Eu particularmente achava ela bem engraçada, até hoje eu acho, mas e quanto a vocês? De duas uma. Ou você conhece o Fofão graças ao Balão Mágico ou graças ao Carreta Furacão. Fofão foi um personagem fictício dos extintos programas de televisão infantis brasileiros Balão Mágico e TV Fofão. Ele era interpretado pelo ator e humorista Aurival Pessini, que já faleceu em 2016, e se tornou muito popular entre as crianças brasileiras lá na década de 80. E como diz a regra, se fez sucesso nos anos 80, então ganhou lenda urbana. Dessa vez a lenda envolvia o boneco do personagem, alegavam que o boneco possuía uma faca ou um punhal escondido dentro dele e que era usado para rituais. Tinha uma estaca de plástico, só que ela servia como suporte para a cabeça. Agora, se alguém usou isso para fazer ritual, eu acho muito difícil porque o treco era de plástico e ainda tinha a cabeça do Fofão em cima. Mas o problema com o Fofão, pelo menos na minha opinião, era mais relacionado com a sua aparência. Aparência essa que algumas crianças eu sei lá como não viam nada demais e achavam até legal, mas outras também tinham muito medo e pavor dele. E tinham as outras crianças que, assim como eu, achavam bizarro. Eu acho que, na minha humilde opinião, poderiam fazer algo mais bonitinho. Eu venho aqui com a trindade das vinhetas da Globo que nos assustaram ou nos deixavam com alguma sensação estranha alguma vez. Plantão, Horário de Verão e Super Cine. Hoje, à meia-noite, começa o Horário de Verão. É claro que existem explicações para esse motivo, que estão mais ligadas à composição musical delas e ao conteúdo direcionado a essas vinhetas. E aqui eu só vou dar um exemplo, tá? Mas o psicanalista, mestre e doutor em psicologia pela USP, Christian Dunker, explica que existe um contexto histórico associado à música do Plantão e a compara com os alarmes que antecedem o início de uma peça de teatro. Você sente a iminência, a indeterminação, o
O agora vai começar. Esse sinal representa uma espécie de angústia genérica. A gente não sabe o que vai vir, mas a fantasia ocupa aquilo com uma resposta. Além disso, tem a associação de que se tem plantão da Globo, tem notícia ruim. Segundo João Nabuco, que criou a música do plantão, as pessoas acham que notícia ruim é mais urgente do que notícia boa. Se uma pessoa morre é urgente, e se alguém nasce, pode esperar até as 8h30 da noite para ver no Jornal Nacional. E na verdade, eu já falei sobre essas vinhetas no meu outro iceberg de vinhetas perturbadoras brasileiras, caso você não conheça. Então aqui eu fiz apenas um breve resumo sobre esse nosso trauma televisivo. Das crianças, tratando a gente, né? O Plantão Nacional informa. O Boeing da Varg, que desapareceu domingo à noite entre Marabá e Belém, no Pará, acaba de ser localizado e há sobreviventes. Outras informações a qualquer momento. A cobertura completa logo mais no Jornal Nacional. Mulher da gente deve ficar. Não é da minha época, mas esse animalzinho já traumatizou muita criança em frente à TV. Apesar da sua aparência meio Vale da Estranheza, a Zebrinha tem uma história bem interessante na TV. Zebrinha da Loteria Esportiva, ou Zebrinha do Fantástico, é uma personagem criada pelo caricaturista e diretor de televisão Borjalo, que é o Mauro Borja Lopes, que era utilizada para informar os resultados da loteria esportiva na Rede Globo. Na década de 70, a loteria esportiva estava no seu auge, então o Borjalo teve uma ideia de usar a loteria esportiva para alavancar a audiência de programação da Globo. Então ele criou uma personagem que ele diz carismática, embora tenha traumatizado muitas crianças, para informar o resultado dos testes semanais. Vasco da Gama 1. Coluna do meio. Jogo 2, Botafogo 2, América 0. Coluna 1. E na gíria da época, zebra era um resultado inesperado no futebol. Além de que, numa alusão ao jogo do bicho, a zebra é um animal que não existe no jogo. Vocês sabiam que antes do Fantástico, a zebrinha já apareceu no Jornal Nacional? Isso aconteceu em 1972. Só que aí, depois desse teste, eles acharam melhor colocar a zebrinha no Fantástico, até porque eram resultados semanais e o Fantástico era semanal, era todo domingo. Ainda é todo domingo. O sucesso foi imediato, o Brasil aprovou a nossa querida zebrinha e foi tão grande que a Caixa Econômica Federal ofereceu uma enorme quantia a Borjalo para que ele autorizasse a transformação da zebrinha em marca oficial da loteria esportiva. Porém, o Borjalo recusou, alegando que ele era funcionário da Globo e que a zebrinha era da Globo e que não rolava nenhuma negociação com a personagem. Ela era da Globo e ponto final. As pessoas têm uma lembrança maior da segunda voz da zebrinha, mas antes de ser dublada pela Maralise Tartarini, quem prestou a voz à zebrinha foi o ator Pedro Braga. E para a alegria de algumas crianças, a zebrinha permaneceu na tela da Globo até a Copa do Mundo de 86. O programa Fantástico conta com várias aberturas feitas ao longo de suas décadas no ar. Algumas são bem bonitas e marcantes, já outras, ao invés da gente achar algo super inovador, a gente achava que era algo super perturbador. E um claro exemplo disso é a abertura de 1994. Até a data de 1994, essa foi a única abertura a não ter nenhum elemento humano. Faz tempo que eu não assisto televisão, então eu nem sei como é que estão as vinhetas de abertura do Fantástico, mas vamos focar aqui em 94. A abertura iniciava com uma cena espacial, na qual exibia um círculo de luzes com diferentes efeitos. Então vinha um homem de metal com uma tocha que provocava grandes clarões de fogo, que viravam um mar com os palcos que saíam as bailarinas ginastas. Depois aparecia uma mulher com asas de borboleta, tinham criaturas submarinas, era um negócio de louco e era tudo em 3D. Originalmente seria exibida até 1998, mas teria enfrentado críticas negativas e transformações no Fantástico. Isso porque muita gente achava ela bizarra, estranha, eu acho que até no Vale da Estranheza isso aqui se encaixa, fora que muitas crianças também tinham medo.
Eu nunca assisti a Rede Globo por meio de uma parabólica, até onde eu me lembre, mas eu encontrei esse relato na internet e eu achei bem interessante adicionar ele aqui. Eu lembro que a Globo parabólica, muito comum nos anos 90, ficava com a tela toda preta e com esse relógio com letras brancas dando um zunido enquanto aguardava os comerciais das afiliadas a entrarem em sintonia com a rede. Era um inferno. Geralmente era no Jornal Nacional e novela das 8. Alguém aqui se lembra disso ou além dessa pessoa também teve medo? Pode comentar aqui embaixo. Apesar do Sítio do Pica-Pau Amarelo ser uma série infantil, havia muitos momentos ou personagens que causavam medo em várias crianças, sejam as versões mais antigas ou as mais recentes. E aqui eu venho com exemplos clássicos como a Cuca e o episódio do Minotauro. Mas tiveram vários e vários outros episódios que traumatizaram bastante várias crianças, não só por conta dos personagens, mas também por conta do enredo. Eu descobri que existiam pessoas com medo do Mr. M. Cara, tudo que eu queria quando criança era também ser o Mr. M. Sério, eu achava muito incrível como ele conseguia fazer todos aqueles truques, mesmo que depois eles revelassem o truque pra gente, eu ainda assim queria ser o Mr. M um dia. Val Valentino, nome artístico do ilusionista Leonardo Montano, conhecido no Brasil como Mr. M, é um ilusionista e ator estadunidense conhecido por revelar na prática os segredos dos truques de ilusionismo. E na verdade o Valentino começou lá nos Estados Unidos, não no Brasil. Ele começou revelando seus truques lá em um programa de televisão que era exibido na Fox, e lá ele usava o nome de Mágico Mascarado, ocultando assim a sua verdadeira identidade, porque ele tinha um receio do que poderia acontecer caso as pessoas descobrissem quem era ele por trás da máscara. A Globo, vendo que isso estava fazendo muito sucesso lá fora, resolveu importar esse mesmo estilo de programa no Brasil, que seria exibido no Fantástico e contava com a narração do locutor Cid Moreira. Eu acho que era a locução do Cid Moreira que dava mais medo que o próprio Mr. M. Esta noite você vai conhecer um dos mais belos truques do mundo da mágica. Mr. M trocou de lugar com o assistente? Que tipo de sortilégio é esse, Mr. M? Agora, vocês sabiam que a Globo se ferrou por ter exibido o Mr. M? A Associação dos Mágicos Vítimas do Programa Fantástico, liderada por tio Tony, entrou na justiça em Porto Alegre contra o quadro do Mr. M. No processo, o grupo alegou que houve queda no faturamento pelo desinteresse do público por magia. Na verdade, seria mais por truques de ilusionismo, né? E que houve a perda de equipamentos que não poderiam ser mais usados pelo truque ter sido revelado e que Valentino atingiu o livre exercício da profissão. Uma limiar foi emitida exigindo que a Globo na época pagasse uma multa de R$1 milhão. O programa saiu do ar por 2 semanas, mas a decisão foi revertida. O processo passou a ser analisado como um caso de danos morais e foi estipulada uma multa de 300 salários mínimos. Mas a Globo recorreu e em 2011 o Supremo Tribunal da Justiça estipulou que a multa não precisaria mais ser paga. Algumas cenas de novelas podiam nos causar medo, e isso por vários motivos. Eu acho isso um tema bem específico e pessoal, porém eu vou comentar a respeito de alguns aqui, que eu já vi vários relatos de pessoas falando que na época ficaram com um certo medinho. Não vejo a hora de comer aquela falda longa. Temos a cena da novela Páginas da Vida, onde Nanda, que morreu na novela, faz uma aparição bem nível filme de terror. Vocês se lembram dessa cena? Quem é que tá esperando? Eu não tenho medo de
Tinha também o último capítulo da novela Alma Gêmea, onde Cristina dava um tiro em Rafael, o levando a óbito. E por conta de todas as maldades que ela cometeu em vida, ela é levada para o inferno pelo próprio demônio durante um incêndio na mansão. Na época eu não fiquei com medo dessa cena. Eu adorei que ela teve esse final, pra falar a verdade, porque era o que ela merecia, né? Astromar Junqueira, que era um professor na novela Roque Santeiro, era apontado como o lobisomem da cidade. Existem muitas aberturas de novelas e séries da Globo que também tinham a função de dar medo na gente, seja por causa de acontecimentos, música, elementos da abertura, trama da novela ou tudo isso junto. Aqui não dá para citar todas e muitos casos são mais pessoais do que coletivos, mas a abertura da novela Fim do Mundo de 1996 deu o que falar. Primeiro que na época tinha toda aquela teoria de que o mundo acabaria em 2000, tinha o bug do milênio e tudo quanto é teoria diferente que surgia nesse final de anos 90. Então, nós tínhamos essa abertura, onde a Terra era atingida por meteoros, tinham as pessoas tentando fugir dos meteoros, e isso acompanhado de vários outros desastres naturais. Algo que impressionava muito nós crianças dos anos 80 e 90. Imagina a gente vendo tudo isso em uma TVzinha de tubo, que era o auge da tecnologia. Talvez hoje em dia uma cena dessas não vai impressionar uma criança, mas eram outros tempos, né? Tinham também aquelas aberturas que diziam que continham mensagens subliminares. Um exemplo disso era a abertura da novela O Clone, e também tinham aquelas aberturas de novelas que, por conta de algum acontecimento marcante e triste, tornava a abertura meio angustiante, porque a gente acabava se lembrando do que aconteceu. Comente aqui embaixo qual foi a abertura de novela ou série da Globo que te deu medo na época. Existem vários filmes exibidos na sessão da tarde que nos deixavam com medo de dormir sem o abajur aceso, sendo um deles, por exemplo, A Convenção das Bruxas, que já passou várias vezes na sessão da tarde, né? Também tinham as vezes em que filmes de terror e suspense eram exibidos na emissora, como por exemplo O Chamado, Os Outros ou até mesmo os filmes do Pânico. Esses passavam em um horário diferente, mas a gente, criança curiosa que era, a gente tentava dar uma olhadinha no filme, ou até mesmo a gente tentava assistir ao filme completo, e depois a gente se ferrava na hora de dormir, né? Aliás, vocês sabiam que na Globo tinha o Sessão de Filmes da Casa do Terror? Rede Globo apresenta Casa do Terror. A Casa do Terror foi uma sessão de filmes da Globo que passava toda quinta-feira. A estreia foi em 7 de julho de 1983 com o filme Calafrio e foi exibido até 17 de janeiro de 1985. Definitivamente isso aqui não foi da minha época, mas se você foi da época da sessão de filmes Casa do Terror, comente aqui embaixo se você já ficou sem dormir por conta de algum filme dessa sessão. Linha Direta é um programa de televisão brasileiro produzido pela Globo, que era sempre exibido de quinta-feira. Esse programa já recebeu várias versões, então tem a primeira que é de março a julho de 1990, tem aquela do final dos anos 90 e foi até meados de 2007, e agora nós temos uma nova versão que eu ainda não assisti nenhum episódio. Todo mundo aqui sabe do que se trata o Linha Direta, que é apresentar crimes que aconteceram pelo Brasil e chocaram a população, e muitas vezes os autores do crime estavam foragidos, então já dava um medo na gente de se deparar com algum deles, fora a abertura também que dava uma sensação de pânico, pelo menos em mim, porque se tratavam de crimes reais, né? E era esse o ponto que me deixava com medo. Além disso, tinha o Linha Direta Mistério, que não se tratava exatamente de crimes,
mas casos misteriosos que aconteceram no Brasil, e até hoje esses casos me dão medo. Tinha o caso do edifício Joelma, esse foi marcante, e até hoje eu me sinto muito estranha quando eu leio alguma coisa a respeito desse caso, ou assisto alguma coisa, porque foi um acontecimento muito triste e perturbador, fora que ainda dizem que existem assombrações por lá por conta de tudo que aconteceu. Tinha também o caso da Operação Prato, que é outro caso também que eu fico pensando por dias a respeito dele sempre que eu assisto algum vídeo ou leio alguma coisa a respeito. Tinha também o de experiência quase morte, que pra mim não é algo que assusta tanto assim, até porque eu já passei por isso, mas de tudo o que mais me deixava com medo é quando eles falavam que tal pessoa criminosa estava foragida e que se você a visse em algum local, você tinha que ligar para aquele telefone que eles deixavam na tela para poder denunciar a pessoa. Eles falavam que era uma denúncia anônima, mas dava muito medo de você se deparar com a pessoa depois de você ver o crime que ela tinha cometido. Apesar de tudo, eu sinto muita saudade do antigo Linha Direta. Esse comercial é antigo e eu já falei dele a respeito em um outro iceberg meu. Vocês se lembram do comercial da Fundação Roberto Marinho? E aqui eu estou falando do comercial Ser Humano, que olha só, apesar de amedrontar muita criança, ele ganhou o prêmio em um festival de Nova York. E ele nem é tão conhecido assim pelo seu nome Ser Humano, mas mais conhecido como O Filme do Macaco, que mostra um menino se transformando em chimpanzé bem lentamente, enquanto o locutor lembra que sem educação, o ser humano deixa de ser humano. E para quem não sabia, esse comercial foi criado por Mauro Matos e José Guilherme Vereza, além de ser dirigido por Roberto Cardim e produzido pela Blow Up. Esses são os responsáveis pelo seu trauma televisivo do comercial do macaco. Para falar a respeito da novela Viagem, eu tenho que deixar claro que, na verdade, a versão de 1994 é um remake. Isso porque a primeira versão da novela foi exibida pela Tupi de 1975 a 1976. Então a Globo criou a sua versão de A Viagem, que foi exibida de abril a outubro de 1994. E resumindo bem a trama para vocês, resumindo muito bem para falar a verdade, conta a história de Alexandre, que é um delinquente que acaba tirando a sua própria vida na cadeia por ser condenado por roubo seguido de tirar a vida de outra pessoa. E após isso ele passa a infernizar a vida de todo mundo que julga responsáveis por seu trágico destino. Não sou nenhuma noveleira, mas se você quiser comentar mais a respeito dessa trama, pode comentar aqui embaixo, fica à vontade. Mas aqui, né, vamos focar mais nesse personagem, o Alexandre, que foi ele quem causou muito medo nas crianças que assistiam essa novela na época. O personagem assim aparecia do nada, aí ele falava umas coisas, era um personagem bem sinistro pra falar a verdade. Ele foi ao próprio velório, ele incorporou em outras pessoas, ele manipulava ocasiões, inclusive ele foi até o responsável pela morte de um dos personagens principais, que era o Otávio. E olha só, em uma entrevista ao portal G-Show em 2021, o ator que fez o Alexandre explicou que por conta de muitas pessoas terem aversão ao personagem, elas passaram a ter medo do próprio ator. Um belo dia, ele resolveu pegar transporte público caracterizado de Alexandre, e ele disse que as pessoas realmente ficaram com medo, ficaram encarando ele de uma forma estranha, tudo isso por conta do efeito da novela. São muitas as histórias de fãs e outras tantas que vivi pessoalmente, como o dia em que resolvi pegar o metrô vestido de Alexandre, todo de preto, e ninguém quis falar comigo. E ele explica que os passageiros não se aproximavam, não pediam autógrafos, porque eles cogitavam tratar-se de algum tipo de intervenção sobrenatural. Tinha também uma cena que se passava no umbral, que era assim de arrepiar, né? E detalhe, eu não sei se na doutrina espírita o vale das pessoas que tiravam a sua vida e umbral fica tudo junto, ou se são locais separados, então caso você saiba melhor do que eu, pode me corrigir aqui, caso eu fale alguma coisa errada. Uma cena marcante é quando o Alexandre foi preso pelos espíritos do Vale das Pessoas
pessoas que acabam tirando a sua própria vida, e lá ele sofre bastante, começam a maltratar bastante o Alexandre, e ele não suporta as dores e acaba pedindo ajuda para o seu irmão Daniel. E essa foi uma cena que marcou bastante, além de deixar várias crianças com medo também. Outra coisa interessante a respeito da novela é que a autora contou que antes das gravações era necessário fazer uma oração para que todos os atores se sentissem bem e que não guardassem energias pesadas para fora dos estúdios. E olha, eu aqui falando de A Viagem e quase me esqueci de comentar a respeito desse personagem, que era o Adonai, com aquela máscara branca e aquelas luvas que davam um ar muito medonho. No programa Mundo da Imaginação, havia um dos quadros onde eram exibidos vários clipes do Xuxa só para baixinhos. Eram aqueles clipes bem infantis que eu achava muito chato na época, porém alguns causavam um certo medo nas crianças, como o clipe da bonequinha ou até mesmo aquele que tinha o lobo. Mas existem vários outros elementos no Xuxa só para baixinhos ou no Xuxa no Mundo da Imaginação, só que alguns são bem específicos, por isso eu não coloquei aqui. Mas se você quiser comentar a respeito de mais algum medo seu desse programa, pode comentar aqui também. Vocês se lembram dos institucionais da Globo? Excesso de velocidade. Não entre nessa. Ou só Deus sabe onde você vai parar. Para quem não sabe, um institucional é como se fosse uma publicidade destinada a assuntos importantes para a sociedade, assim aumentando a sensibilização para uma ameaça à segurança pública e informando o público sobre as medidas preventivas a tomar. É uma boa atitude para informar melhor os telespectadores, mas algumas não deixavam de ser meio medonhas pra gente quando éramos crianças. Tem a clássica do excesso de velocidade, aquela da campanha de doação de sangue, e caso você se lembre de mais alguma bem perturbadora, comente aqui embaixo. Fogo! Dor! Grito! Lágrima! Essa brincadeira não tem a menor graça. Não solte balões. Segurança. Além disso, na emissora existia o Globo Serviço, que alertava sobre diversos assuntos importantes para a sociedade, envolvendo meio ambiente, segurança, saúde, entre outros temas. Só que essas muitas vezes, além de nos alertar, também nos deixavam com medo. E eu acho que nesse caso talvez não todas, mas algumas sim. Mas será que pode apagar as consequências? Não solte balões. Antigamente era bem comum que a programação da TV se encerrasse em determinado momento do dia, ou melhor, da noite, só retornando na próxima manhã. Claro que depois de um tempo a gente sabe que as madrugadas televisivas passaram a existir, tema esse que eu ainda quero fazer um vídeo falando a respeito, porém, se tinha uma coisa que assustava a gente, eram as vinhetas de encerramento, e por vários motivos. O primeiro motivo é que já estava super tarde e muitas vezes só dava gente acordado na casa enquanto todo mundo já tinha ido dormir. Então imagina, tudo escuro, só a TV, todo mundo dormiu, você lá vendo a vinheta de encerramento, que também tinham vários elementos que contribuíam pra gente ter medo delas. Eu já comentei a respeito dessa vinheta em um outro vídeo, mas vale comentar aqui de novo porque isso aqui é algo bem assustador. Se você pegou a época dessa vinheta, comenta aqui se você tinha medo ou não, porque olha, a antiga vinheta da sessão comédia não tinha nada de comédia. E do nada, uma vinheta de manutenção. Alguém se lembra quando a Globo usava um horário da madrugada para fazer manutenção na emissora? Era meio medonho se deparar com a Globo de madrugada nessas ocasiões.
Mas o que era um verdadeiro jump scare para mim era quando a emissora tinha algum erro na transmissão e coisas assim aconteciam do nada. Natureza pura. Estaremos fora do ar por alguns instantes para a troca de transmissores. Voltamos em seguida com nossa programação normal. Componentes da Rede Globo para o top de 8 segundos. A Indomada é uma novela brasileira que foi produzida pela Globo, sendo exibida de fevereiro a outubro de 1997. E aqui eu não focarei exatamente no enredo da novela, mas no vilão que aterrorizou muitas crianças na época. O Cadeirudo, um dos principais antagonistas da novela, sempre aterrorizava a pequena cidade de Greenville, cuja verdadeira identidade é um mistério que ficou guardado até o episódio final da novela. A princípio a gente não sabia quem era, a gente só sabia que ele aparecia como uma pessoa de estatura média, vestindo um smoking preto, usando um chapéu e que sempre atacava em noites de lua cheia, perseguindo as mulheres com um andar bem diferente. O ataque mesmo não era mostrado, o que a gente sabia era só que as mulheres ficavam inconscientes, porém quando elas acordavam no dia seguinte, elas relatavam que tinham sido agredidas pelo Cadeirudo. Claro que no episódio final a gente fica sabendo que não se trata de um vilão, na verdade se trata de uma vilã, porque quem está por trás do Cadeirudo era Lourdes Maria, e ela assumiu essa personalidade para assustar as mulheres que caminhavam sozinhas à noite, embora nunca tivesse tido a intenção de machucá-las. Segundo o site Memória Globo, o Plantão da Madrugada era apresentado pelo jornalista Goulart de Andrade e estreou na Globo de São Paulo no dia 1º de maio de 1982. O jornalístico era exibido nas madrugadas de sexta e sábado, da meia-noite às 7 da manhã, em 8 entradas nos intervalos da faixa de programação Comando da Madrugada, que exibia filmes durante a noite desde 1978. E o objetivo do programa era mostrar o modo de vida de quase 2 milhões de pessoas que transitavam pela noite paulistana durante a madrugada. E praticamente aconteciam vários tipos de entrevistas com tudo quanto é tipo de gente. Se dava para entrevistar alguém de madrugada, eles iam lá e entrevistavam. E às vezes acontecia de ter algumas entrevistas, algumas matérias que eram meio medonhas. Como por exemplo uma que eles citam aqui, que é ouvir histórias de fantasmas contadas por zeladores do Teatro Municipal. Em junho de 1982, o Plantão da Madrugada passou a se chamar Comando da Madrugada, só que durou até agosto do ano seguinte, quando o Comando da Madrugada saiu da Globo e foi para outras emissoras. E o que acontece? Aliás, o Comando da Madrugada merece um vídeo só dele, só com as matérias. Dá até para fazer um iceberg disso aqui, porque olha, era cada coisa. Mas essa fase da Globo, que foi a primeira fase, ela é muito perdida. Eu não encontro muitos materiais dela na internet, nem muitos registros. O que eu sei é que o Comando da Madrugada, Plantão da Madrugada, tinha esses tipos de matérias mais assombradas que falavam a respeito dessas coisas. Só que enquanto o programa estava na Globo, não existem tantos registros assim, então eu não encontrei muita coisa relacionada a essa fase da Globo. Porém, se você souber melhor do que eu, de repente tem alguma reportagem que alguém já te falou que viu no Comando da Madrugada na Globo e que deu medo, pode comentar aqui embaixo, porque eu sei que existem várias nesse naipe, só que a maioria delas são de outras emissoras, então não daria para eu colocar aqui. Mas se tem alguma em específico da Globo, pode comentar aqui embaixo, tá? Hoje é Dia de Maria, uma minissérie brasileira produzida pela Globo, exibida de 11 a 21 de janeiro de 2005, em 8 capítulos. Além disso, tivemos uma sequência que era intitulada de Hoje é Dia de Maria, Segunda Jornada, que foi exibida na Semana da Criança em outubro do mesmo ano.
A história já é meio perturbadora e a caracterização dos personagens, os ambientes também tinham um ar meio perturbador, embora eu gostasse bastante dessa minissérie. Eu só tinha muita pena da garota porque ela só sofria na história. Eu ficava mais com pena dela do que com medo. Sobre uma garotinha que ela é órfã de mãe, tem uma madrasta que tenta tirar a vida dela e inclusive a enterra nas terras do pai. E o pai, que trabalhava muito, quando retorna à casa, passa pelo terreno e ouve o canto da menina. Assim ele a desenterra, ressuscitando-a. Mas, cansada do lar em que vivia, Maria decide fugir de casa em busca das franjas do mar. Então, conforme vai passando a história, a Maria vai passando por vários contos populares brasileiros. Só que em um determinado momento da história, ao defender o amigo Zé Cangaia do demônio Asmodeu, a garotinha desafia o diabo, que, nervoso, rouba a infância de Maria. Então ele acaba transformando Maria em uma adulta. Quando ela acorda em um corpo de mulher, ela conhece um jovem que é vítima de uma maldição, que durante a noite é homem e de dia ele é transformado em um pássaro. E esse rapaz tem dois inimigos, que é o diabo e Quirino, que era apaixonado por Maria e tinha tantos ciúmes dele que acaba o aprisionando. Convenhamos que as pautas abordadas tanto no Globo Repórter como no Fantástico eram em sua maioria bem interessantes na época, porém algumas conseguiram fazer a gente não dormir direito naquela tal noite, aonde foi exibido, por exemplo, a reportagem do ET de Varginha. O advogado e professor Ubirajara Rodrigues, que também é ufólogo, disse na TV que encontrou indícios de que a história é autêntica. Cássia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. A do Chupa-Cabra. São Roque, Araçoiaba da Serra, Ribeirão Branco, Sorocaba, Guapiara e agora Pereiras, a 170 quilômetros de São Paulo. Um rastro de penas indica o local do último ataque. 20 galinhas sem nenhuma gota de sangue. Traços no papel ganham forma. O perito da polícia é um especialista em retratos falados. Da suposta autópsia de um ET que, na verdade, era tudo falso, mas na época a gente acreditou na fake news, né? Aparecem filetes de sangue. O filme está muito cortado. Não dá para acompanhar todos os detalhes da operação. Teve até quem pegou a época de reportagens como a do Poltergeist, aquela que ocorreu no município de Santa Rosa em 1988, que contava o relato da adolescente Leonice Fitz, que provocava fenômenos paranormais ao seu redor, tais como movimentação de objetos, ruídos nas paredes, alteração da corrente elétrica, entre outros. Mas também tinha aquela do Poltergeist baiano de 1996, que eu acho mais engraçada que medonha, mas eu vou colocar aqui mesmo assim. Este homem levou a espingarda para caçar o espírito. Distante assim uns 20 metros, eu recebi foi a porra. Pá, virei. Não vi nada, não ia atingir aí o quê? O além, né? E não podemos nos esquecer da reportagem da Isaura e do Ailton. Essa é bem antiga, eu acho que só a geração anos 80 deve se lembrar, deve ter assistido, mas contava a história de uma menina que se chamava Isaura, que assumiu a personalidade de um garoto que tinha morrido há 3 anos atrás. Não só isso, tinham reportagens sobre determinados acontecimentos, como o bug do milênio, aquele do ataque de setembro, todos nós já sabemos, né? A da queda do avião da TAM em 2007, ou até mesmo reportagens sobre uma morte inesperada e trágica de alguém famoso. Essas não eram amedrontadoras, porém muitas vezes carregavam uma energia melancólica ou perturbadora. Esse caso que aconteceu na edição do Big Brother Brasil de 2002 é bem sobrenatural. E talvez alguns até já tenham se esquecido desse acontecimento, mas vale falar a respeito dele aqui nesse iceberg. Tudo começa quando uma das participantes do programa, Cida Moraes, estava tomando banho de sol, quando do nada
ela escuta algumas palavras de sua irmã, isso sem saber que poucas horas antes a sua irmã havia morrido. Ouvi meu nome. Cida? Onde? Questiona a confinada, procurando pela suposta. Logo após esse ocorrido, Cida acabou sendo chamada pela produção e recebeu a informação de que a sua irmã estava morta, sendo infelizmente vítima de uma insuficiência respiratória devido a um câncer de mama. Dias depois, fora do programa, Cida conversou com Pedro Bial, que era até então o apresentador dele, e confirmou que realmente tinha ouvido a voz da sua irmã. Eu achei que fosse minha imaginação. Fiquei procurando, mas não tinha ninguém. Senti que alguém estava me chamando, precisando de mim, revelou. Na época, deram a opção para Cida se ela queria sair do programa ou continuar devido ao falecimento de sua irmã. Ela continuou no programa, porém não foi vencedora da edição. Chegou ao 3º lugar. Ué, eu ouvi meu nome. Cida? Cida? Aonde? 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 De Corpo e Alma foi uma novela brasileira produzida pela Globo, que foi exibida de agosto de 92 a 5 de março de 93. E eu acho que a maioria aqui já sabe o motivo pelo qual essa novela ficou marcada. Daniela Pérez, que era filha da autora e intérprete da personagem Yasmin, teve sua vida tirada pelo colega de elenco Guilherme de Pádua e Paula Tomás, que era a esposa dele. O mais estranho, além do nome da novela, na minha opinião, era que na trama, o Guilherme vivia o personagem Bira, com quem Yasmin tinha um triângulo amoroso juntamente com Caio. Eu não vou falar completamente desse caso aqui, até porque já existem vários vídeos explicando a respeito, então eu falarei de uma maneira bem resumida, ok? O crime ocorreu no mesmo horário em que ia ao ar o capítulo 127, por volta das 9h30 da noite, e naquele dia havia sido gravada uma cena de rompimento do casal de Yasmin e Bira, que era Daniela e Guilherme. Na época se falava muito dos motivos pelo qual o crime aconteceu. Alguns citam ciúmes, outros citam que o Guilherme queria aparecer mais na novela e acabou se vingando de Glória matando sua filha, e outros dizem que na verdade Guilherme queria fazer um ritual satânico. Na época, legistas viram evidências de que o caso da Daniela poderia ter sido um caso de ritual ao capiroto. Após uma análise mais detalhada do corpo de Daniela, descobriram que os ferimentos no corpo dela foram provocados por um objeto perfurocortante e que continha 2 gumes, ou seja, 2 partes cortantes na lâmina. E com isso eles constataram que a arma utilizada no crime teria sido similar a um punhal, além de que a atriz foi encontrada no interior de um círculo queimado no matagal do terreno baldio ao pé de uma árvore. E na palma da mão direita dela tinha uma mancha avermelhada causada por alguma substância não identificada, que também foi encontrada na árvore. E os ferimentos no peito dela formavam um círculo ao redor de seu coração. Essas informações eu estou retirando do site Aventuras na História, para quem quiser ler mais a respeito depois. E também tinham outros elementos na história que reforçavam mais ainda a ideia de que tinha sido um ritual. Diziam que Guilherme e sua esposa eram adeptos de uma seita e cultuavam uma estátua de gesso que chamavam de Chicão. E o Guilherme levava essa tal estátua para tudo quanto é lugar. Muitas vezes o Guilherme levava essa estátua para dentro de seu camarim. Ele até já teria chamado atores para sua casa para conhecer o tal Chicão. Só que essa tese não foi levada adiante na justiça. Embora eu acredite sim que se trate de um ritual por conta de todos esses elementos citados. Além de que o Guilherme queria a todo custo ser uma pessoa famosa. Por conta de todos esses acontecimentos, a única reprise que a novela teve foi pelo canal português SIC. Isso porque ela tinha que cumprir uma obrigação contratual entre as emissoras, já que a novela foi uma coprodução com o canal português. Nunca houve nenhuma reprise da novela pela Globo, embora ela tenha sido liberada para o Vale a Pena Ver de Novo em 2000 pelo Ministério da Justiça.
Só que mesmo assim, não reprisaram ela, e parece que nem vão reprisar. Também não foi considerada para exibição no canal Viva e encontra-se indisponível para streaming no Globoplay. E só para deixar a coisa mais bizarra ainda, a gente sabe que Guilherme de Pádua recentemente morreu, ele teve um infarto, e tudo isso no mesmo dia da estreia da novela Explode Coração. Bom, gente, eu vou encerrando esse iceberg por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que aqui eu foquei em coisas da nossa infância, então coisas muito recentes eu resolvi não falar a respeito, até porque não fez parte da nossa infância. Eu resolvi focar em coisas que eram dos anos 70, 80, 90 ou até mesmo início dos anos 2000, quando a maioria aqui dos meus inscritos ainda eram crianças ou adolescentes. Se tem mais alguma coisa que causava medo em vocês, que era da emissora ou que foi exibido na emissora, podem comentar aqui embaixo. É isso, a gente se vê na próxima e tchau, tchau!